naquele momento, no mundo vento maneiro, eu no pequeno e ronceiro, chorando de sede e fome. Papai me botou um nome, mamãe me abraçou primeiro, e um doutor falou ligeiro, depois que eu tinha chorado. Esse nasceu tarimbado pra ser mestre cirandeiro. Um doutor falou ligeiro, depois que eu tinha chorado. Esse nasceu tarimbado pra ser mestre cirandeiro. O ferro, a pedra, a madeira, o guindaste, a britadeira, o prego, o martelo, a lima. Quem de mim se aproxima, vê 1000 homens trabalhando, sangue e suor derramando, pra construir com estima um edifício de rima, todo de concreto armado, pra eu subir, ficar sentado, olhando o mundo de cima. Um edifício de rima, todo de concreto armado, pra eu subir, ficar sentado, olhando o mundo de cima. Universitário. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Começa agora ao vivo o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria, infelizmente, cala. A gente está iniciando uma semana decisiva para o Brasil, com eleições marcadas para este domingo, 7 de outubro. Durante toda a semana, o Fora da Curva vai ter cobertura especial sobre essas eleições, sobre o pleito. E no domingo a gente traz reportagens e análises ao vivo, flashes ao vivo para vocês sobre a votação, também sobre a apuração, aqui pela Universitária FM e também nas nossas redes sociais. Você vai ter a chance de ouvir, de ler e de assistir a uma cobertura jornalística ética, de qualidade e honesta. Falando em honestidade, foi de forma nada honesta que a grande imprensa brasileira se comportou neste final de semana. No sábado, dia 29 de setembro, o Brasil assistiu a uma manifestação gigante, potente, capitaneada por mulheres, que reuniu dezenas de milhares de pessoas em todos os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, nas capitais, cidades do interior. Nessas manifestações, as pessoas demonstravam repúdio a tudo que o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, representa. Vimos nas ruas mulheres, homens, jovens, adultos, idosos, pessoas de todas as inclinações políticas, todas as inclinações partidárias, inclusive, todas as etnias, classes sociais, credos, enfim, todas as pessoas unidas a favor da democracia, contra o autoritarismo, contra o preconceito, contra o machismo, contra a LGBTfobia, contra a violência, contra a apologia à violência também. Só que o Brasil não passou na tela da televisão. O Brasil, esse Brasil real, não passou nos jornais, nas rádios, nos sites. Esse Brasil passou em emissoras e veículos de todo o mundo, menos aqui no Brasil. O movimento #EleNão alcançou apoio mundial, inclusive até de personalidades incontestáveis, inigualáveis, como a cantora Madonna, mas recebeu apenas omissão e desrespeito da mídia corporativa brasileira. As honrosas e raras exceções ficaram a cargo da mídia independente, como a Mídia Ninja, o jornal O País, também o Intercept Brasil, que fizeram uma cobertura à altura da dimensão da Marcha das Mulheres, que mobilizou o país como poucas vezes a gente assistiu na nossa história. Daqui a pouco a gente vai conversar por telefone, também ao vivo, com Nathalie Queiroz, que é jornalista, ela é professora e pesquisadora em comunicação. E Nathalie vai fazer uma análise pra gente de como a grande imprensa brasileira se comportou sobre o Ele Não nas ruas. E eu convido vocês já a participarem aqui do programa de hoje, enviando a pergunta de vocês, o comentário, pelo facebook.com/programa Fora da Curva ou pelo facebook.com/99 Universitária. E aqui no estúdio
de hoje até sexta-feira, com cobertura também nas eleições domingo, a gente vai discutir sobre o que está em jogo nestas eleições. E a gente hoje, destacadamente, vai discutir o que é que está em jogo em relação aos nossos direitos sociais. Porque além de todas as perdas a que a gente vem assistindo, né, desde o golpe de 2016, é importante lembrar também que a situação dos defensores de direitos no Brasil tem piorado drasticamente nos últimos anos, né? A gente tem um levantamento aqui que foi divulgado pela Anistia Internacional, que entre janeiro e setembro do ano passado, né, de 2017, pelo menos 62 ativistas de direitos humanos foram assassinados aqui no país. Esse levantamento, que foi divulgado pela Anistia Internacional, foi feito pela Comissão Pastoral da Terra, a CPT. E eu tenho o prazer de conversar hoje aqui no estúdio. E eu já agradeço bastante a presença de vocês. Eu converso com Ciane Neves, que é advogada. É Neves, não, errei o nome. Não, eu não sou advogada, eu sou professora, sou jurista. Eu não errei o sobrenome, errei a formação. Ciane é jurista, integra o movimento Juristas Negras, não é isso, Ciane? Juristas Negras. E também muito obrigada pela presença. Converso também com o professor Policarpo Lima, que é economista, não é isso, professor? Sim. Professor do Departamento de Economia da UFPE. Muito bom dia para vocês. Muito bom dia a todos ouvintes, né? Satisfação estar aqui de volta para discutir temas realmente importantes para esse nosso momento. E a gente fica muito feliz com a presença de vocês nesse momento tão importante, né? Tão urgente para a história da democracia do nosso país. E eu queria já começar contigo, Ciane, te perguntando. A gente tem visto, né, desde 2016, como eu falei há pouco, desde o golpe, a gente tem assistido a uma série de perdas, né, de direitos explícitas, né? São perdas materializáveis que a gente está assistindo, perdas de direitos assegurados anteriormente, como é o caso do que aconteceu com a trabalhadora e com o trabalhador brasileiro a partir da vigência, desde novembro, né, da reforma trabalhista. Nós ficamos praticamente desassistidos, né, em torno dos nossos direitos de trabalho. E eu queria perguntar o que é que está além, né? O que é que a gente pode observar como em jogo nessas eleições, né? O que é que a gente deveria se preocupar em relação à manutenção dos nossos direitos sociais com esse pleito, Ciane? Essas eleições para a gente são um momento bastante delicado, né, do ponto de vista das formas de organização da sociedade, das garantias dos direitos sociais. Particularmente, eu vejo um recrudescimento muito grande, né, do ponto de vista da retirada de direitos, sobretudo direcionada para as categorias mais pobres. Dentre essas categorias mais pobres, a gente pode identificar aí, a partir dos segmentos de gênero, de raça, como é que isso rebate especificamente sobre as mulheres, sobre as mulheres negras. O índice de empobrecimento que tem aumentado consideravelmente, e tem sido nítido, a gente identifica não só pelas pesquisas demonstradas pelas organizações, pelos institutos de pesquisa, mas pelo cotidiano das ruas mesmo, né? O índice de pessoas nas ruas em condição de vulnerabilidade socioeconômica tem aumentado assustadoramente. Olhos vistos, né, Ciane? A negação do acesso a direitos sociais que antes eram garantidos a essas categorias especificamente tem sido cada vez mais restrita, né, com todo um processo de desmonte da escola pública, de desmonte do SUS, né, de grandes ameaças a partir desse lugar da retirada, negação completa do Estado Social, né, o que vai rebater diretamente nas categorias mais pobres. E aí, quando a gente vê... mais afetadas, né? Historicamente mais afetadas. E que não por acaso essas categorias mais pobres estão majoritariamente inseridas entre pessoas negras, pessoas indígenas, né? Em sua grande proporção. Essas eleições trazem para a gente um recado muito claro, né? Antes, embora as eleições no Brasil se façam por meio da vinculação a um partido político, a gente precisa compreender que a leitura que se faz desse momento transcende as bandeiras partidárias e os compromissos que vão sendo qualificados. De um lado, a gente tem o candidato Jair Bolsonaro,
que é uma ameaça a tudo aquilo que pode se constituir numa sociedade que se proponha verdadeiramente democrática ou minimamente democrática, né? A gente não pode falar de democracia plena, sobretudo no Brasil, mas a gente tem um risco imenso, que é um candidato que defende abertamente a volta da ditadura, a volta da tortura, que ameaça as instituições públicas caso os resultados não sejam aqueles que ele tem como objetivo. Então a gente está num processo em que nós temos candidatos que se propõem a discutir o pleito democrático e um indivíduo que, aqui faço coro à afirmação de um dos candidatos à presidência da República, o Guilherme Boulos, de que não deve ser tratado sequer como candidato, né? Então, esse foi um deslize do nosso sistema jurídico eleitoral, de ter admitido que esse indivíduo seja tratado a essa denominação, né? a essa qualificação. Um indivíduo que entra num debate democrático para destruir a democracia. Então, a gente tem uma questão que está posta aí. O que está em jogo é a manutenção da democracia ou é a afirmação do fascismo, né? A partir de um discurso mascarado, né, de que é a garantia democrática, para que a gente não seja ingênuo de achar que isso faz parte da democracia. Isso é um entendimento autofágico. A gente precisa lembrar que todos os governos fascistas, exatamente, né? Mas todos os governos fascistas se constituíram a partir do voto popular. Né? A gente precisa lembrar disso e saber que isso está em jogo nesse momento. Sim, sem dúvida. Professor Policarpo, essas eleições também, a depender do resultado, né, que a gente vai conhecer nesse domingo, essas eleições também podem dar um novo rumo ao modelo econômico, né, que o Brasil vai colocar em jogo. Não é isso, professor? Pois é, tem muita coisa em disputa do ponto de vista da economia, e muitas questões estão sendo, assim, provavelmente ameaçadas. Muitas conquistas econômicas da sociedade brasileira, né, que já foram bastante erodidas, né, no atual governo. O legado que foi feito no governo Lula e no governo Dilma, de avanços do ponto de vista de emprego, de melhorias de salário, de cobertura de alguns programas sociais. O próprio controle inflacionário também, né, professor? Em certa medida. Tudo isso, em certa medida. Inflação ainda não se pode dizer que é uma coisa que ameaça, mas o que está mais, assim, ameaçador é propostas tipo privatização indiscriminada, avanço das perdas dos trabalhadores, quer dizer, mais reformas que atingem, né, principalmente os menos assistidos e as classes menos favorecidas. E na reforma previdenciária também, né, professor? Estou falando isso, reforma previdenciária e reforma tributária, que é uma coisa que, ao invés de parecer, quer dizer, os segmentos à direita, particularmente os ligados à candidatura Bolsonaro e Alckmin, que propõem reforma tributária, né, eles estão propondo reformas tributárias absolutamente regressivas. Em que moldes, professor? Completamente regressivas. De reduzir imposto de quem já paga pouco imposto. E não... De grandes fortunas. De empresas. De fazer redução de imposto, isenções tributárias, coisas que já tem aí bastante e que, para que o Estado possa se manter, vai ter que cobrar imposto de quem? De quem recebe menos, de quem tem menos condições de pagar, e enquanto os que ganham mais, né, proporcionalmente pagam muito menos e recebem isenções bilionárias. Quer dizer, essas fontes de arrecadação tributária, né, são contempladas pelos partidos que estão mais à esquerda, pelo PT, por Haddad, por Ciro. Essas propostas estão sendo postas, mas com muita dificuldade, porque vão sofrer muita resistência. Agora, se Bolsonaro, ou evidentemente é o que está mais cotado, mas se ganhar a eleição,
nós vamos ter certamente muitos problemas sociais a mais, além dos já postos, né, além dos que nós já temos. Bom, a gente já está ao vivo com Nathalie Queiroz, que é jornalista, professora de comunicação, pesquisadora. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Adriana. Bom dia, Ciane. Bom dia, Policarpo. Bom dia. Bom dia. Nathalie, muito obrigada por participar conosco do programa de hoje, desta semana tão importante para a história, né, Nathalie, do nosso país. E a gente te convidou, eu vou te fazer uma pergunta que é a pergunta de muita gente. Nathalie, o que é que danada a imprensa brasileira fez neste final de semana? Onde é que os jornalistas estavam que não assistiram à manifestação que eu assisti, Nathalie? Na verdade, os jornalistas estavam acompanhando. O problema é que o oligopólio midiático no Brasil mostrou muito bem quais são os seus interesses nesse momento eleitoral e que se dissociam diametralmente dos interesses da população que foi para as ruas. Foi vergonhoso, na verdade, toda a cobertura, principalmente dos veículos mais tradicionais de comunicação. A Rede Globo, ao fazer a cobertura por meio de um dos maiores jornais nacionais que nós temos, que é o Jornal Nacional, tratou o ato público como sendo, o ato público ele não, como sendo um ato meramente partidário, quando na verdade foi um ato histórico, foi um ato que teve um simbolismo muito maior, que envolveu a recusa a um conjunto de valores que vieram à margem, que emergiram na verdade durante esse período eleitoral e que precisava na verdade ter sido evidenciado de outra forma. A gente vê hoje mesmo, segunda-feira, a cobertura dos 3 veículos locais de comunicação, a gente ainda vê a Folha de Pernambuco e o Diário de Pernambuco repercutindo o que aconteceu durante o final de semana, colocando lado a lado o ato pró-candidato do PSL e o ato contra Bolsonaro. Agora, o Jornal do Comércio efetivamente e principalmente por meio das suas redes sociais, tratou o ato de forma apenas pontual. Existe um recurso muito interessante que está sendo utilizado pelos veículos, que é tratar desse ato, que foi um ato que mobilizou os 26 estados que nós temos, mais o Distrito Federal, foram mais de 200 cidades envolvidas no Ele Não, tratando como sendo um ato de manifestantes pontuais, ou tratando como se fosse um ato de um conjunto de partidos políticos. Não, esse foi um ato de mulheres e de homens que foram às ruas para dizer que rejeitam não só essa plataforma política do candidato Jair Bolsonaro, mas qualquer plataforma política que dialogue com interesses de cunho fascista, com valores que efetivamente vão aumentar as brechas de exclusão já existentes. Então, infelizmente, o que a gente vê é que os oligopólios midiáticos no Brasil não dialogam com a democracia e estão contra a democracia nesse momento. Vale salientar que a cobertura realmente democrática desses atos foi feita pelos coletivos de jornalismo independente, como o Mídia Ninja, como o jornal Brasil de Fato, como os jornalistas livres. É nesse espaço que a gente tem visto, na verdade, uma abertura maior para que a gente possa mostrar o que a população está vendo, as inquietações da população diante de um pleito que é aterrorizante, na verdade, de um período eleitoral que é aterrorizante. E a gente conseguiu assistir, né, Nathalie, incrivelmente ao que estava acontecendo no Brasil por veículos internacionais, né, que fizeram uma cobertura bastante presente, bastante grande, inclusive, ao contrário das nossas contrapartes nacionais, né, Nathalie? Exato. Contraditoriamente, a gente tem a mídia internacional em peso, vendo nos atos Ele Não, um ato de rejeição a um projeto político emergente
e que efetivamente não dialoga com as conquistas já operadas no Brasil, não dialoga com os interesses da maior parte do eleitorado, que é o interesse das mulheres, dos negros e negras, das pessoas que fazem parte das classes sociais mais excluídas, e diametralmente a mídia brasileira se nega a noticiar da forma como deveria um fato que, na verdade, poderia se desdobrar em uma série de discussões, e para isso serve o jornalismo, né? Para ajudar a formar a opinião, para ser efetivamente um termômetro da democracia vigente. E se a gente fosse ter como indicador a cobertura da mídia brasileira, a gente já poderia dizer que nós não vivemos mais em um período democrático, ainda que nós tenhamos, obviamente, ainda as instituições e a Constituição operando de forma democrática. No entanto, se a gente fosse ver a cobertura da mídia nacional como esse grande termômetro, a gente teria aí um cenário realmente cruel e ditatorial para o Brasil. E, Nathalie, a saída para uma cobertura equânime passa necessariamente pela regulação da mídia, né, Nathalie, que a gente ainda não assistiu, infelizmente, no nosso Brasil. Passa pela regulação da mídia, passa pelo reconhecimento da população de que comunicação social é um direito humano da população, passa pelo reconhecimento das instituições públicas e também da população, da sociedade civil, de que as concessões de rádio e TV são concessões públicas, então não podem ser espaços para que a gente tenha os valores das empresas ou dos donos das empresas prevalecendo sobre o interesse social, passa pelo entendimento da própria classe jornalística de que as práticas éticas nesse momento elas precisam ter um reforço. Quando a gente tem um período tão trágico da nossa história como esse que a gente está vendo agora e tão determinante como esse, nesse momento a prática do jornalismo ético, socialmente responsável, preocupado com os leitores e leitoras, é que pode fazer a diferença no sentido de garantir os direitos das pessoas a pelo menos escolher de forma consciente e não manipulada, certo? Qual vai ser o seu voto? A partir de qual lugar eles estão falando? Quais são os valores e tensões que estão postas nessa sociedade? Então, tem esse conjunto de fatores que nesse momento deve ser refletido. Regulação da mídia, necessidade, liberdade de empresa versus liberdade de imprensa, que são duas coisas totalmente diferentes, profissionais considerando o seu papel ético e responsabilidade social, e também a sociedade civil cobrando a comunicação social como um direito. É isso, Nathalie. Muito obrigada pela tua participação, pela tua análise. Vamos fazer força para que as pessoas realmente entendam esse problema como um problema de cada um, né? Como um direito à comunicação que nós temos. E vamos procurar agora assistir, ler, ouvir a mídia independente, a mídia alternativa, né, Nathalie? Para tentar ter o mínimo de noção do que acontece nas ruas. Sem dúvida, diversificar as fontes de informação, fugir dos discursos únicos, entender os interesses que estão postos. É só por esse caminho, Adriana. Beleza, Nathalie, te agradeço bastante. A gente ainda conversa contigo ao longo da semana. Muito obrigada. Bom dia para ti. Bom dia. A gente escutou Nathalie Queiroz, que é jornalista, professora e pesquisadora de comunicação, que fez uma análise para a gente sobre a cobertura midiática. E Nathalie, a gente falava sobre a comunicação como um direito, né? Como um direito que é assegurado constitucionalmente, né, Ciane? Muitas vezes a gente se perde achando que a gente está fazendo só crítica por fazer, né? Por criticar colega, criticar jornalista. Na verdade, a gente está criticando a ausência de um direito que nos é assegurado, não é isso? Ou deveria nos ser assegurado pela Constituição, Ciane. Exatamente. Um direito previsto, inclusive, no Programa Nacional de Direitos Humanos, né? Então, quando a gente vai tratar do PNDH 3, um dos capítulos que podemos dizer que tenha sido um ponto de conflito durante os governos do PT, foi exatamente o capítulo que trata do direito humano à comunicação, que fala da regulação dos meios de comunicação, que o oligopólio midiático conduziu um entendimento da sociedade para a instalação da censura,
né? Na verdade, vai lidar com isso. E aí a gente vai pensar censura numa perspectiva moralista, quando na verdade o que eles não querem é que se faça regulação. Só que a gente precisa, a partir desse lugar da comunicação, pensar uma série de coisas. Os meios de comunicação alternativa que fizeram uma cobertura exemplar e que têm feito, né, eles têm tido uma participação imprescindível desde o processo de instalação do golpe, no sentido de informar a população. Infelizmente, justamente por essa falta de regulação, não consegue chegar nas áreas de maior interesse da sociedade, que seriam as áreas mais pobres, né? Então, na periferia, onde se vai ter acesso, você tem acesso se tiver acesso à internet. A internet não é uma via de comunicação ainda democratizada no país. Por mais que se diga que sim, a gente sabe que não é, né? E mesmo que se tenha o acesso, boa parte das pessoas não sabe como utilizar. Um outro ponto que a gente precisa considerar, esse domínio dos meios de comunicação, quando a gente fala de rádios comunitárias e dos canais de televisão como concessões públicas, capitaneados majoritariamente por esses setores dominantes das empresas de comunicação e das igrejas evangélicas fundamentalistas. Então, na verdade, esses canais de comunicação comunitária terminam figurando como canais de reprodução do discurso de ódio, na maioria dos casos. A gente tem aí o empenho das igrejas evangélicas neopentecostais, né, que vão estar dedicadas a cotidianamente demonizar dois segmentos específicos da sociedade brasileira, a população LGBT e o povo de terreiro. Né, as religiões de matriz africana e indígena. Então, o que é que nós nos propomos a discutir quando a gente fala disso, de toda essa concentração dos meios de comunicação? E esse é um ponto do debate que deve ser discutido também durante esse processo das eleições. Qual é a proposta trazida, ou em que nível de disputa nós vamos chegar para buscar a regulação desses meios de comunicação e o reconhecimento da comunicação como um direito humano, de que toda a sociedade deve acessá-lo de forma ampla e restrita e imparcial. Né? Como é que a gente vai lidar com isso? Para mim, tem um ponto que a Nathalie toca com relação a essa cobertura trazida pelos meios de comunicação social no país, os hegemônicos, que é também dizer para a sociedade que lugar as mulheres ocupam no imaginário dessas empresas e das pessoas que conduzem essas empresas. Uma marcha protagonizada pelas mulheres, que contou com a participação de todas as pessoas que se colocam num lugar de repúdio a um projeto político fascista, né, que está em germinação na sociedade brasileira, não é de hoje, né? E aí a gente sabe, nós somos uma sociedade, as suas diversidades existem, e pelas diversidades é óbvio que nós vamos contar com a presença de fascistas também, né? Seja ela qual for, seja qual for o tipo de sociedade que nós estamos inseridos. O problema é quando isso vira um discurso oficializado como proposta de projeto de Estado. O problema é isso, quando isso vira um discurso que pode se conduzir em política de Estado. E aí você coloca em risco diversos segmentos. E quando isso não é considerado, não é tratado da devida forma respeitosa, e é colocado no lugar da invisibilidade, como foi tratado pelos meios de comunicação, a gente tem um problema gravíssimo, que é a responsabilidade da mídia com a condução do fascismo e com a negação do lugar das mulheres no protagonismo político. É isso que ela está dizendo. Essas candidaturas começam com esse lugar. É um candidato que chega no maior número de intenção de votos, é um candidato que atinge, que agride cotidianamente as mulheres. É um candidato que prega a violência o tempo inteiro como forma de condução de uma sociedade. E aí, no momento em que a mídia silencia diante disso e invisibiliza, ela está dizendo que compactua com essa forma de pensamento, com esse olhar, e está reformulando. Não é à toa que é o que a gente identifica na programação cotidiana da maior rede de televisão do país, que é a Rede Globo. Pois é. Esse pacto, né? Eu acho que ao mesmo tempo em que há esse silêncio com relação a algumas posturas ou manifestações como essa, que absurdamente foram quase que omitidas, há uma propagação por parte da mídia de ideias econômicas que têm interesses, né,
bastante específicos, né, e que tratam de questões econômicas, né, de forma extremamente simplificada, passando para a população e fazendo um esforço enorme para convencer a população de que a atuação governamental tem que se restringir a controlar o câmbio, a cortar gastos, a ter orçamento equilibrado e uma defesa clara, né, professor? Defesa clara de Estado mínimo, né? Que é uma bandeira, né? Uma bandeira de que o Estado é ruim, né? É demoníaco e que as empresas são as salvadoras. Demoniza o Estado e para quê? Quem está por trás? Isso, né? Quem lucra com isso? Né? Quem são os agentes econômicos que estão por trás disso? Aí nós temos já há bastante tempo um esforço enorme dos meios de comunicação, da chamada grande mídia, no sentido de difundir para a população a ideia de que, acima de tudo, o Estado deve ser mínimo, que não pode gastar, tem que cortar gastos, que isso é absolutamente inaceitável, coisas desse tipo. O Estado só não é mínimo para perdoar a dívida, né? Só não é mínimo para perdoar a dívida, para pagar os juros da dívida. Né? O Estado brasileiro gasta 400 bilhões de reais por ano com juros da dívida e faz uma emenda constitucional que limita os gastos de outros segmentos, quer dizer, os gastos sociais, saúde, educação, custeio, né? Todos esses gastos estão limitados. Só não está limitado o gasto com juros. Verdade. Quer dizer, para fazer uma reestruturação das despesas públicas, é preciso incluir todas as despesas e não apenas uma parte delas. Sem dúvida, elencar, né? O que é importante. É preciso ser um pouco mais complexo o processo de ajuste fiscal. Não pode ficar limitado, né, a um teto de gastos que deixa de fora a conta de juros e que aumenta cada dia as isenções fiscais, quer dizer, que não contempla a redução das isenções, que deixa de fora o pagamento, cobrança de imposto sobre dividendos, que faz refis a cada 2, 3 anos, quer dizer, refis é a amortização das dívidas, né? Refis é refinanciamento das dívidas, e isentando o devedor de multas e etc, etc. Gente, a produção está me lembrando aqui que eu preciso dar um rápido intervalo. Essas discussões você só acompanha aqui e participa só aqui na nossa rádio pública. A gente vai sair rapidinho para o intervalo e a gente volta já a falar sobre o que está em jogo nestas eleições. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h30. Oi, vó, qual é a boa? Tô mandando um áudio pra sua prima explicando como votar. Também tô precisando aprender. Então agora eu vou mandar pra você. Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecle os 4 dígitos e aperte confirma. Aí, deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois, senadores, 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes, vamos eleger 2 candidatos. Governador, são 2 dígitos e confirma. E presidente também são 2 dígitos e confirma. A votação é das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo dia 28 de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. Curta a página da Universitária no Facebook e acompanhe todas as novidades da nossa programação. Participe das transmissões ao vivo, direto dos nossos estúdios. Curta, comente, compartilhe o conteúdo multimídia da nossa rádio pública. facebook.com/99 Universitária. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello.
Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Considerando a coisa como A gente volta agora a apresentar o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Estamos ao vivo aqui no estúdio, falando sobre o que está em jogo nessas eleições. A gente está conversando com o professor Policarpo Lima, que é do Departamento de Economia da UFPE, e também com Ciane Neves, jurista, integrante do movimento Juristas pela Democracia. A gente falava há pouco sobre as perdas, né, que a gente vem assistindo, principalmente desde 2016, perdas em relação aos nossos direitos sociais, perdas em relação aos próprios ganhos que a economia, né, estava tendo nos últimos tempos. E o professor Policarpo falava com preocupação, sobre as bandeiras defendidas por alguns candidatos de venda total do Brasil, né, de privatização. E eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é que isso significa na prática em relação à própria autonomia do Brasil, à nossa soberania nacional, professor. A privatização indiscriminada é extremamente perigosa, né, e põe em risco questões muito mais amplas do que a simples venda de uma empresa pública. Quer dizer, não se trata apenas de vender uma empresa ou de comprar isso ou aquilo. É muito mais do que isso, porque tem determinadas empresas que são estratégicas, que podem articular, né, projetos de desenvolvimento muito mais amplos, como é o caso óbvio da Petrobras. Quer dizer, a Petrobras é uma empresa que tem um poder muito grande de articular a indústria de petróleo e gás como um todo. Não é apenas ela isoladamente. É uma empresa que pode, através dos seus investimentos, dinamizar a indústria de bens de capital, dinamizar vários outros setores da economia, de ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. E a Petrobras estava fazendo isso até o governo anterior, até que o golpe mudasse a política, né, que a Petrobras passou a adotar. Então hoje nós temos uma indústria de construção naval que estava em expansão, que está ameaçada de fechar. As próprias refinarias da Petrobras estavam em implantação, estão em compasso de espera. E tudo isso gera repercussões, né, negativas sobre a possibilidade de expansão da economia como um todo. Quer dizer, além do prejuízo que pode dar para a população, que na hora que a Petrobras é privatizada, as demais empresas são privatizadas, essas empresas passam a atuar completamente sob a lógica do lucro e vão cobrar preços mais elevados. As decisões estratégicas dessas empresas vão ser transferidas para os sócios majoritários, que muitas vezes vão estar no exterior, vão estar fora do país. Quer dizer, isso retira graus de soberania e torna a economia brasileira muito mais frágil, muito mais dependente. Sem dúvida. E é importante lembrar, professor, o senhor falou da Petrobras, eu me lembrava da Noruega, né? Um país que já é um exemplo clássico, né? Que investe todos os seus royalties em petróleo na população, no estado de bem-estar social, e já está com parte do nosso pré-sal, né? Então a Noruega está investindo na Noruega, né? Com nossas riquezas. Enquanto isso, a gente está cedendo o pré-sal para exploração por parte de empresas, inclusive estatais de outros países. Exatamente. Ciane, você também lembrava, isso, né? É triste, né, professor? É muito trágico. É trágico. Ciane lembrava também, é importante a gente insistir nessa tecla do ataque que a ciência brasileira está sofrendo com esse governo, do ataque, inclusive, à Universidade Brasileira, que virou agora a bola da vez, né? Diminuição de bolsas, de investimento, que é um direito também nosso, né, Ciane? A educação que está sendo retirado e está em jogo também nessas eleições. É um ataque perverso, né, do ponto de vista quando a gente pensa na nossa soberania. É preciso que a gente compreenda que quando fala de soberania, a gente não está falando só do território físico, geográfico, mas a gente fala também da nossa
possibilidade em ter autonomia para a produção de ciência, né? Produção de ciência e produção de conhecimento. E isso só é possível se a gente tiver instituições de ensino, instituições de pesquisa fortalecidas com capacidade de desenvolverem técnicas de estudo, pesquisas que venham atender e responder às necessidades da nossa sociedade. O atual governo, né, se coloca no lugar de ataque às instituições públicas como um todo, porque é um governo que tem como propósito atacar o Estado e desacreditar, deteriorar o Estado por completo. E agora o alvo principal se constitui na universidade pública. Eu digo agora, mas a gente não pode esquecer que desde o golpe, o processo de ataque vai se dar quando ele entrega o Ministério da Educação a Mendonça Filho. Então, a gente pensar a partir... E aí, com essa entrega e esse ataque à universidade, mais uma vez, algumas categorias saem majoritariamente prejudicadas. O que é que nós vamos ter? Nós estamos num momento em que a política de cotas para alunos e alunas negras estava sendo implantada em todas as universidades, né? Nós estamos em plena vigência da lei de cotas, e aí com que a lei de cotas tem tempo para ter a sua vigência, a sua eficácia analisada. No momento em que esses alunos e alunas negros que tiveram historicamente o direito à educação negada passam a adentrar a universidade pública, é exatamente o momento que nós nos deparamos com corte de bolsas, com corte de bolsas na pós-graduação, e aí isso limita por completo o desenvolvimento dos programas de pós-graduação e a sua sustentabilidade. É o momento em que se ameaçam as bolsas para estudantes indígenas e quilombolas, que também era uma outra conquista proveniente dos últimos 13 anos. Bolsas de assistência. Né? As bolsas de assistência, e que vão incidindo numa dificuldade imensa desses estudantes darem continuidade aos seus estudos, à sua carreira acadêmica. Com isso, a gente pode incidir ainda num processo grave que ocorre no âmbito das instituições como um todo, que é o adoecimento psíquico das pessoas que estão inseridas nesse espaço, que é a universidade pública, né? Então, defender a universidade pública antes de qualquer coisa é defender também a soberania nacional, porque nós estamos tratando da nossa liberdade, da nossa autonomia em produzir conhecimento, e um conhecimento que responda às nossas necessidades enquanto sociedade. Sem dúvida. Gentil, falando em projetos da universidade pública, Fora da Curva, que é um projeto de extensão da Universidade Pública, da Universidade Federal, a gente está numa parceria com a Marco Zero Conteúdo e com a agência pública, e a gente está desenvolvendo um projeto chamado Truco Eleições. Esse projeto analisa as informações dadas pelos candidatos e candidatas aqui ao governo do estado de Pernambuco. Na coluna de hoje, que a gente escuta agora, a repórter Raíssa Ebrahim analisou uma declaração do atual governador e candidato à reeleição, Paulo Câmara, que diz que Pernambuco vem crescendo o dobro em relação ao resto do país. Vamos escutar a análise da Truco Eleições. Seu candidato está falando a verdade? O projeto Truco Eleições 2018 checou as informações. Olá, aqui é Raíssa Ebrahim, da Marco Zero Conteúdo. O governador e candidato à reeleição pelo PSB, Paulo Câmara, disse em entrevista ao portal G1 que Pernambuco vem há 11 anos crescendo o dobro do Brasil e mais do que os vizinhos Ceará e Bahia. Paulo declarou: desde 2007 nós temos crescido o dobro do Brasil e crescido inclusive mais que Ceará e Bahia. Mas a afirmação do governador não procede. Desde 2017, apenas em 5 anos, o Produto Interno Bruto, o PIB, de Pernambuco superou o nacional, tendo sido exatamente o dobro no ano passado. Em 7 desses 11 anos, o resultado do estado foi melhor que o da Bahia e do Ceará. É falso, portanto, o selo atribuído à frase de Paulo pelo Truco nos Estados, o projeto de fact-checking da agência pública, que em Pernambuco tem parceria com a Marco Zero Conteúdo. A equipe de Paulo não respondeu às nossas demandas. Truco Eleições 2018, projeto de checagem da agência pública e da Marco Zero Conteúdo em parceria com o programa Fora da Curva. Então, a gente escutou aí a coluna de hoje do Truco Eleições, que fez uma análise sobre declarações
do atual governador e candidato à reeleição ao governo de Pernambuco, Paulo Câmara. A gente estava falando antes do truco, né, sobre ataques que o Brasil está sofrendo, que os trabalhadores brasileiros, os estudantes brasileiros estão sofrendo mediante a política econômica adotada pelo governo. E eu queria ainda voltar nessa tecla e o que isso representa, o que é que a gente deveria se preocupar nessas eleições. A gente tem visto muita discussão rasa, né? A gente tem visto muito debate de briga, de confusão, isso reflete até, muitas vezes até nas ruas, né? E a gente está vendo pouco essa discussão do que realmente está em jogo, não é, professor Policarpo? O que está em jogo é muito mais complexo do que parece. Assim, na mídia hegemônica, a gente ouve muito discussões sobre porque o Estado gasta muito, precisa cortar gastos e equilibrar o orçamento. E com isso o mundo está salvo. Aparentemente estaríamos todos salvos. Receita de bolo perfeita. Se fosse simples fazer isso e se fosse algo factível até. Não é tão simples e no momento nem é factível, até porque o próprio governo que está aí, que está fazendo um esforço razoável no sentido de equilibrar gasto, não está conseguindo. Quer dizer, não é uma coisa absolutamente trivial, nem só assim, vontade própria chegar lá e fazer isso. É preciso ter um esforço muito maior, uma discussão muito mais ampla de onde tirar, de onde colocar recursos, de onde tirar mais recursos, quer dizer, de onde deixar de colocar recursos, de onde gastar e onde não gastar e de onde financiar. Quer dizer, essas questões são muito mais complexas e afetam a maioria da população. Acho que não é como passa na mídia, na grande mídia, são questões absolutamente assim, simples, triviais, não é só cortar gasto, é só privatizar. Tudo isso resolve. Então, vamos privatizar tudo, porque empresa pública significa gasto. Na verdade, é bastante diferente. Na verdade, o projeto de privatização vai beneficiar enormemente alguns grupos econômicos que vão adquirir empresas privadas, empresas públicas baratas, vão fazer concessões de estradas, aeroportos, vão passar a explorar isso economicamente. Enquanto isso, a população vai ter que pagar. E o que vai ser dado em troca? Quer dizer, vai aumentar o emprego. Vai aumentar o emprego? Há muitas dúvidas. Há controvérsias, no mínimo há controvérsia sobre isso. E também há controvérsias também sobre a eficácia dessas empresas. E que emprego vai aumentar? Né? Vai aumentar o emprego precarizado, como está sendo proposto, onde os salários vão se manter extremamente baixos. Essa é a intenção não declarada que a gente que tem mais percepção ou que tem um pouco mais de entendimento sobre o que não é dito, né? Essas coisas estão sendo tão explícitas nos programas de governo. O senhor deu uma lida na sua área, no seu setor? Não muito. Os programas de governo deixam as coisas assim bem amplas e gerais, de forma a não mexer, digamos, em vespeiro. Embora tenham os radicais, né, o economista mor do candidato Bolsonaro, né, declarando intenções absolutamente catastróficas. Né? Inclusive em relação aos impostos, né? A taxar todo mundo a 20%. Inclusive propondo criação de CPMF. Isso. Né? O que é uma coisa que incomoda muito até os próprios empresários. Sem dúvida. Sem dúvida, né? São questões muito polêmicas. Mas que a gente tem que procurar saber, procurar saber. Não dá para votar em determinados candidatos sem saber o que é que eles estão propondo. E para a área social, Ciane, tu tens visto, tu leste os programas, tu te preocupaste em saber o que é que nos espera, a depender do resultado do domingo. E o que é que a gente deve fazer? A gente deve ler os programas dos candidatos ou não adianta? Tu acha que não está explícito? Acho que é o caminho. Vale a pena fazer a leitura para você ter subsídio. Mas como o professor Policarpo já colocou,
os programas tocam de forma em linhas mais gerais, né? Então não explicitam as coisas, até porque mostra um direcionamento, né? A disputa que está o cenário, não se quer arriscar a perda dos votos, né? Então você vai ter um programa extremista como o de Bolsonaro, que coloca sem pudor nenhum aquilo a que ele se propõe. Você vai ter programas mais um programa mais consolidado, com uma mudança radical de sociedade, radical no sentido de raiz, né? Que seria a proposta do candidato Guilherme Boulos, né? Que se propõe a fazer mudanças substanciais na sociedade e propõe consolidar a reforma agrária, né? Rever a política econômica. Então, há uma série de proposições que são interessantes do ponto de vista daquilo que se necessita. Os demais não se vê uma diferença muito grande, muito substancial de uma para os outros. Agora, do ponto de vista da efetivação, quem quer que ganhe essas eleições tem um desafio imenso pela frente, que é reerguer um país no estado em que o nosso se encontra. Né? Um país em que se constitui com um estado deteriorado, com uma crise institucional instalada e com ampla conivência da maioria dos setores dos poderes de Estado. Né? Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, toda essa crise que nós estamos vivenciando, todo esse cenário que a gente vivencia é com o suporte e a anuência do Poder Judiciário, que teria como função zelar pela Constituição. Na verdade, esse Poder Judiciário tem sido o reafirmador, né? Como é que eu posso dizer assim? O legitimador de condutas que são consideradas condutas inadmissíveis, né? Como a conduta do Bolsonaro, como diante, quando ele se refere aos quilombolas, quando ele faz apologia à tortura, quando ele faz apologia ao estupro, as condutas dos filhos do candidato Bolsonaro, né? A gente precisa lembrar disso também. É o filho dele que reproduz no Instagram a imagem de uma pessoa torturada como uma ameaça velada ao movimento Ele Não. Então, isso é uma coisa que precisa ser considerada a partir daí. O desafio é imenso do ponto de vista do reerguer a sociedade, o Estado, reerguer o país. Não só do ponto de vista das instituições, mas, sobretudo, diante dessa crise institucional e da crise de valores que nós estamos vivenciando, né? Porque é uma sociedade que permite que um candidato fascista, declaradamente fascista, tenha 28% das intenções de votos válidos. É uma sociedade que a gente tem um trabalho muito grande para refazer do ponto de vista do enfrentamento ao fascismo. Sem dúvida. Professor, eu queria complementar a minha intervenção com relação às propostas. Na verdade, há algumas outras propostas por parte de candidatos como Ciro e Haddad, que colocam a necessidade de uma reestruturação da arrecadação tributária e cobrar algum imposto, né? Não se sabe exatamente como é que vai ser isso, mas há uma proposta de cobrar imposto sobre os dividendos dos acionistas que hoje são isentos. Essa é uma proposta que me parece absolutamente justa. E algumas outras questões relativas a uma reestruturação da arrecadação tributária junto com a reestruturação da despesa, mas isso se fazendo não a curtíssimo prazo, como está sendo proposto e cobrado, mas num horizonte de tempo de médio pouco mais prazo, longo, né? de médio e longo prazo, o que é muito mais razoável. Então, nós estamos vendo, assim, de um lado, propostas ultra radicais de privatizações exacerbadas e de outro, algumas propostas mais no sentido de tentar equilibrar o orçamento e as despesas e as receitas e buscar novas fontes de receitas, de arrecadação das fontes que hoje não são mobilizadas e reduzir isenções, etc, etc. São propostas que parecem
está na direção correta. Nossa repórter Nath Sonati tem algumas notícias para a gente, não é isso, Nath? Bom dia. Bom dia. Acontece hoje o Cine-Debate, Povos Tradicionais, Conflitos da Terra e Regularização Fundiária, para discutir sobre a violência e a retirada de direitos básicos contra os povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ciganos, ribeirinhos de nosso país. O evento começa às 18h30 no auditório Tobias Barreto, da Faculdade de Direito do Recife, e é aberto ao público. Maravilha. Obrigada, Nath. Importantíssimo evento, somente neste momento, né? Ciane, professor, a gente está falando muito sobre propostas de candidatos à presidência, né? Mas é importante lembrar que a gente tem um Congresso Nacional aí, né? Sim. A gente tem deputados federais, senadores, deputados estaduais também, e que a gente deve se preocupar principalmente com as propostas dessas pessoas, principalmente com as pessoas que querem se reeleger e editaram medidas que a gente sabe já catastróficas para brasileiro e para o brasileiro, não é isso, Ciane? Como é que a gente faz agora? Vai atrás das propostas desse povo? Eu penso que o caminho, a gente precisa ir atrás das propostas, mas a gente precisa também lembrar quem são essas pessoas. Exatamente. E o que é que elas fizeram. E talvez não precise nem buscar muito, porque tem um candidato a governador do estado que diz no próprio guia dele: eu tenho orgulho do voto que eu dei em favor da reforma trabalhista. Então a gente não precisa ir muito distante para poder fazer, para resgatar essa memória. A gente não pode esquecer que nós temos 2 candidatos a senadores, né, especificamente Mendonça Filho e Bruno Araújo, que foram ministros do golpe e que o voto definidor do golpe coube a Bruno Araújo. Né? Foi ele que votou pelo impeachment da presidenta Dilma. A definição do golpe coube a ele. Então a gente precisa lembrar que essas pessoas querem ser senadores da República, e a gente precisa lembrar na hora de votar que a responsabilidade de tudo isso que nós estamos vivendo hoje também é deles. Né? Preciso que isso seja lembrado. Não só deles, mas de vários outros que estão se apresentando aí, candidatos que têm uma tradição. Eu não gosto de usar essa palavra nesse sentido, né? Mas não me vem outra à cabeça nesse momento, que são recorrentes na cena política, que agora saem a cargo de senador ou de deputado federal e trazem o filho como estadual e o outro filho como estadual. E aí tem candidato que nunca teve nada, não tem nada de significativo na trajetória política, mas tem sobrenome e um parente influente morto, que a imagem é utilizada para legitimar a própria candidatura. Então, essas são características que a gente precisa avaliar e pensar se é realmente isso que nós queremos para a continuidade. Porque o presidente da República, o governador do estado, se elegendo, precisa contar com um Congresso precisa contar com um Poder Legislativo que tenha compromisso com a reformulação do país. Sem dúvida, necessariamente. A gente está quase terminando. Eu queria agradecer muitíssimo pela participação, professor Policarpo, Ciane. Dá para falar um minutinho ainda, palavras finais? Eu queria agradecer a oportunidade, esse momento importante da nossa história, e pedir a todos que reflitam bastante, né, na hora de votar, e que procurem saber das propostas, não se deixem levar por propostas radicais de direita, né? São questões que preocupam muito e que podem gerar um clima absolutamente catastrófico nesse país. Verdade. Ciane. Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez, né, de estar aqui dialogando com o programa Fora da Curva. Lembrar que a nossa responsabilidade é domingo, a partir das escolhas que nós vamos fazer, mas ela também se estende para além de domingo, porque o controle social nos pertence. Enquanto nós estivermos numa sociedade democrática, ele é uma possibilidade nossa, cabe a nós executarmos. E lembrar também do seguinte: nós falamos muito das eleições presidenciais, mas eu queria lembrar rapidinho sobre as eleições para governador do estado, por uma coisa... com o guia, já. Tá, uma coisa bem específica. Sábado, na noite do Dendê, a Polícia Militar chegou reprimindo uma manifestação histórica na cidade do Recife, que acontece há mais de 11 anos, e nesse ano com apoio da Prefeitura. Essa Polícia Militar age nas vésperas da eleição,
né, nas vésperas das eleições, de um candidato que é governador do estado, que é candidato à reeleição. Então, que a gente pense que governo, que projeto político é que nós vamos eleger, se é um projeto político que se propõe a pensar a segurança pública ou dar continuidade ao genocídio da juventude negra no nosso estado. Muito obrigada, gente. A gente continua conversando nas redes sociais. Você tem esse recado é importante. E é importante lembrar também que dá para saber como votou cada deputado e cada senador pelo mapa das votações. É só vocês digitarem www.diap.org.br que a gente sabe exatamente quem votou no quê. Bom, o programa Fora da Curva de hoje está ficando por aqui. Agradeço de novo bastante a Policarpo Lima, Ciane Neves. O programa foi produzido por mim, Adriana Santana. Tivemos Nath Sonati, Fábio Gabriel e Raquel Santa Rosa aqui comandando o estúdio. Ana Lídia e Ana Sofia estiveram à frente das redes sociais. São alunas e alunos de comunicação da UFPE. Na técnica, Marco da Lata. A gente reprisa esse programa às 9h, aqui pela 99.9. O programa também já está disponível nas redes sociais. E amanhã é outro dia com Fora da Curva, com o tema, novamente, o que está em jogo nas eleições, discutindo preconceito. Boa semana para vocês, coragem, que a terra está rodando. Até amanhã. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11h.